Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente começa um projeto novo aqui no canal, um projeto que eu tô super empolgado. Nós vamos ter uma cobertura completa da série Succession, da última temporada dessa série incrível aqui no canal. Então ao longo das próximas semanas nós teremos um vídeo aqui no canal para cada episódio dessa série. É a primeira vez que eu faço isso por aqui, coloquei até um terninho, afinal de contas comprei ele para ir num casamento. Precisava de uma desculpa para usar mais vezes. Mudei um pouco o cenário, abrindo um pouco a câmera. Aqui estão alguns livros, 2 roteiros que eu estou trabalhando e eu estou muito empolgado em poder compartilhar com vocês essas análises, porque Succession é, na minha opinião, a melhor série da atualidade, uma das melhores séries que eu já assisti. É tudo muito bem executado dentro dessa série e o mais importante de tudo, é uma série que decidiu acabar, é uma série que sabe a importância do fim. Acabar uma história é importantíssimo para que ela de fato funcione. A gente tem muitas séries que se recusam a acabar. Muitas vezes é possível perder a potência da narrativa. Então existe muita pressão sim também nessa conclusão de Succession, porque é uma série que nas 3 primeiras temporadas não decepcionou. Então para a quarta existe muita expectativa de todo mundo que está acompanhando e a gente vai analisar cada um desses episódios e conversar bastante sobre essa produção que eu particularmente gosto muito. Então vamos analisar esse primeiro episódio. Logo no começo nós já percebemos que vai rolar uma rima visual com o primeiro episódio da primeira temporada de Succession. Isso porque é um dia de aniversário na vida de Logan Roy. Só que a gente pode colocar um episódio do lado do outro e perceber a diferença na vida do Logan Roy pelas escolhas que ele fez ao longo das 3 temporadas. No primeiro episódio, ele tem a sua esposa organizando o seu casamento, todos os seus filhos o visitam, até mesmo Kendall sai de uma grande negociação para visitar o seu pai, então ele está sim rodeado de amor, ainda que ele demonstre não gostar muito de fazer o seu aniversário, afinal de contas, a cada ano que passa ele está lidando cada vez mais com aquilo que o dinheiro não compra, que é evitar a morte. Ele está envelhecendo, lidando com a brevidade da vida. Ele não gosta dos seus aniversários, mas no primeiro episódio está rodeado de pessoas que são apaixonadas pelo seu pai, apesar de todas as contradições que nós vamos descobrir a cada episódio que passa. No primeiro episódio da última temporada, o Logan está rodeado de monstros, segundo o próprio personagem, que são apenas os seus funcionários que estão claramente sendo obrigados também a estar ali, buscando de alguma forma colocar a sua presença diante do seu patrão, porque eles sabem que tipo de patrão tem também. Então, todas as pessoas que estão ali estão trabalhando. E isso é uma coisa muito interessante de se perceber. O Logan e as suas escolhas o colocaram totalmente distante e isolado da sua família. O único que está lá é o seu filho Colm, que é o filho menos importante diante de todos os filhos. E a gente vai conversar aqui sobre essa questão de importância na visão do Logan Roy. Mas ele está rodeado de pessoas que ele não gosta, pessoas que ele realmente não se importa. E os filhos, que são a base na construção de toda uma família, não estão lá. Onde eles estão? Eles estão em outro lugar, completamente preocupados em construir a sua nova empresa. Os 3 irmãos agora estão unidos, depois do que nós vimos acontecendo na 3ª temporada. Para quem não lembra, o Logan Roy está decidido a vender a sua empresa e isso acabaria totalmente com a possibilidade de um dos 3 filhos ser o sucessor. Então, os 3 decidem se unir e aqui eles estão realmente tentando iniciar algo novo com a empresa The 100. E aqui nós já temos toda a presunção desses 3 personagens querendo construir uma empresa disruptiva. Eles estão tendo uma reunião para definir o logo da empresa, vão receber alguns possíveis investidores. Os 3 unidos são muito poderosos. E isso acontece graças ao poder que eles herdam sim do pai. Mesmo eles não tendo acesso ao trono que tanto almejam, eles têm muito acesso ao poder. Mas esse projeto, o The 100, ele vai se mostrar pouco sério rapidamente. Nesse primeiro episódio, a gente percebe que houve uma passagem de tempo, algo diferente do que aconteceu nas outras temporadas. Tanto no começo da 2ª temporada como no começo da 3ª temporada, a gente não teve uma passagem de tempo. Então era literalmente uma continuação do que nós vimos no último episódio da temporada anterior. Aqui tem uma passagem de tempo e a gente descobre isso porque os 3 irmãos estão
literalmente viajando, eles estão buscando investidores, eles estão querendo construir algo novo. Então eles estão investidos nessa ideia, o que não vai durar muito tempo. E aqui a gente já consegue perceber a diferença de perspectiva de cada um deles. Quando a gente observa o Kendall, que é, na minha opinião, o personagem mais complexo de toda a Succession, e aqui no primeiro episódio ele está em um daqueles episódios mais reservados, bem diferentes do que a gente vai ver ao longo de toda a temporada, com certeza, a gente descobre através da fala do Kendall algo que é muito importante para ele. Esse é um personagem que dificilmente consegue ter acesso a emoções. Ele está muito destruído por dentro, por diferentes motivos que nós acompanhamos nas outras temporadas. E é muito interessante como ele revela no diálogo as drogas mais bizarras que ele já usou. Ele diz que fumou um tranquilizante de cavalo, então ele precisa de coisas interessantes na sua vida, o que prova que ele também não é um personagem que será guiado de forma alguma, depois de tudo que a gente viu até aqui, pela razão. É um personagem que precisa da sensação, ele precisa sentir coisas. E a gente vai falar muito mais sobre o Kendall nas próximas vezes que a gente se encontrar por aqui nessa cobertura. O Roman, que é o mais novo e sempre foi o mais imprudente de todos os filhos, é o que parece mais equilibrado dentro desse primeiro episódio como um todo, o que é perigoso, não é mesmo? Se o Roman Roy é o personagem mais equilibrado, é porque os outros estão completamente fora de si. Mas o Roman é o mais interessado ali em realmente construir uma nova empresa. Ele está interessado em ter velocidade, em não combater o pai, ele não quer mais participar daquele universo, ele está realmente interessado nessa The 100. Ele é o personagem mais investido nesse projeto. E por que eu deixei a Shiv por último? Porque eu acho que dos três irmãos, a Shiv tem um protagonismo maior dentro desse primeiro episódio da quarta temporada, porque logo no começo a gente já percebe que a Shiv está conversando com algumas pessoas, fazendo uma movimentação para que ela tenha opções. E isso é muito interessante quando a gente pensa nessa personagem. Os outros dois irmãos estão investidos nesse projeto novo, mas a Shiv, ela mantém outras opções, porque a Shiv tem uma dificuldade enorme em se comprometer 100% em algum tipo de projeto. Não só um projeto como uma empresa, mas também, é claro, no seu casamento. A gente vai falar disso ao longo dessa análise aqui. Mas essa necessidade é também uma forma de tentar se proteger, para que ela sempre tenha opções, porque a Shiv tem muita dificuldade em acreditar nas pessoas à sua volta. Ela se coloca em posição de ataque o tempo todo, porque ela não quer ser passada para trás. E quando a gente pensa no último episódio da terceira temporada, é exatamente isso que aconteceu com a Shiv. Ela sempre teve um poder absoluto sobre o seu marido, o Tom, e ela foi traída por ele no último episódio da terceira temporada. Não com outra mulher, mas sim uma traição de jogo, uma traição em todo o jogo de poder que eles têm ali, que dentro da relação que eles tinham, que era uma relação extremamente estratégica, é o pior tipo de traição possível. Enquanto isso, o Logan vai recebendo os parabéns das pessoas que ele não respeita e ele entra nessa temática, né, de falar sobre os monstros que o rodeiam. Eles estão muito relacionados ao mundo que o Logan está construindo para si. O Logan está em uma posição de extremo poder quando a gente o encontra na quarta temporada, quando a gente fala dos negócios. Ele está prestes a fazer uma venda que vai ser a grande venda de toda a sua vida. Ele vai vender a sua empresa para a Goldel e aparentemente ele vai manter o seu canal de notícias. Canal esse que o Logan é extremamente apegado. O Logan, ele é apegado às mídias tradicionais, tanto os jornais como a televisão. Os seus filhos, ao longo de todas as temporadas, estão sempre querendo ir para a novidade. Mas o Logan, ele mantém esse desejo por tudo que construiu até então, porque são coisas que lhe dão muito poder. O Logan consegue ter uma influência muito grande em escolher quem vai ser o próximo presidente. Ele tem contato direto com ele, e isso acontece graças ao poder que ele tem com essas mídias tradicionais. Então, logo no começo desse episódio, a gente sabe que ele está prestes a fazer essa grande venda, ele tem as eleições na sua mão, ele está prestes a comprar os seus grandes concorrentes, que vai ser uma vitória pessoal para ele, mas os filhos não ligaram para ele, os filhos não estão presentes no dia do seu aniversário. Quem nós temos dentro desse aniversário é o Greg, o primo Greg, no aniversário do seu avô. O Greg é um daqueles personagens bem interessantes porque
desde o começo, ele sempre mostrou muito potencial para prosperar dentro desse universo de cobras e de jogos de poder. Ele sempre foi muito liso, só que ele era também verde, era um personagem super verde dentro desse mundo, ele não fazia parte do mundo e vai entrando e mergulhando cada vez mais. No fim da terceira temporada, ele está disposto a vender a sua alma. E no começo da quarta ele parece muito satisfeito com isso, está tirando muita onda, leva para o aniversário do seu avô uma garota que ele quer simplesmente ter relações, ele não está emocionalmente apegado a ela e usa, é claro, toda a sua posição de poder, que não é a mesma posição das outras pessoas ali, para tentar se dar bem. A Carrie, que é a secretária do Logan, é agora a representante dos seus interesses. Posição essa que foi nas 2 primeiras temporadas, mas principalmente na primeira, da Marcia, que é a esposa do Logan, que só voltou com o seu marido por questões de negócios. Ela ficou profundamente magoada com as ações do Logan ao longo das outras temporadas e agora ela está simplesmente em Milão fazendo compras, como diz a Carrie. Só que no fim das contas, o que isso significa é que o Logan não tem mais aquela que era o seu braço direito. Agora ele tem a Carrie, mas a Carrie, ela é uma funcionária do Logan. Então ela está numa outra esfera de poder quando a gente pensa na dinâmica que o Logan tem com todos os personagens da série. Enquanto isso, os irmãos estão ensaiando para fazer essa busca de capital com os investidores, mas a Shiv recebe uma importante ligação do Tom. O que antigamente acabaria sendo ignorado, agora é uma ligação que faz diferença emocional para Shiv, porque ela é informada pelo Tom que ele teve um encontro com a ex do Kendall Roy, a Naomi Perce, que a gente viu muito próxima do Kendall na terceira temporada. A relação essa que não foi boa para nenhum dos personagens, afinal de contas os dois tinham vícios e aparentemente quando estavam juntos, explodiam juntos. Mas o Tom está informando a Shiv que ele teve um encontro com ela, um encontro de negócios, mas que, enfim, ele não entra em muitos detalhes. Só que aqui a gente percebe que a dinâmica de poder do Tom e da Shiv mudou completamente, porque antigamente quem tinha esse poder nas relações, ficava com outras pessoas e não falava muito sobre isso, era a Shiv. E agora é o Tom que está nessa posição. Isso é muito importante porque dentro desse episódio a gente vai ver a personagem da Shiv sendo mais desafiada do que todos os outros, porque as dinâmicas realmente mudaram completamente. Para alguém que não quer ficar em uma posição de desvantagem, a Shiv está nesse lugar de incômodo. Só que essa ligação, ela abre uma linha narrativa ali, ela abre espaço para que os irmãos percebam uma coisa que está rolando. Eles conseguem identificar que, na verdade, os Pierce estão à venda. Eles estão negociando o seu império, coisa que na segunda temporada foi um grande objetivo do Logan. Eles são concorrentes, só que eles têm o quê? Eles têm algo que o Logan não conseguiu construir, que é prestígio, respeito. O trabalho deles é respeitado ao redor dos Estados Unidos. E aí surge o interesse dos filhos em participar dessa jogada. Já que eles estão à venda, nós poderíamos entrar no jogo. Isso demonstra algumas coisas. O primeiro é que o projeto The 100 não era tão sério assim, afinal de contas, em um estalar de dedo, tudo é jogado na lata de lixo, mas principalmente, os filhos não conseguem se desconectar do pai. O Roman é o que menos deseja, mas eles não conseguem se desconectar. E aí surge essa oportunidade de também fazer ofertas para conquistar esse objeto de desejo do pai. Essa vai ser a grande disputa desse primeiro episódio, que é o jogo de poder que a gente gosta de ver dentro de Succession. Só que entre uma cena e outra que represente esse jogo, a gente também vai tendo uma nova apresentação de todos os personagens. O primeiro episódio de uma temporada, principalmente nesse que houve uma passagem de tempo, ele é importante para a gente entender onde estão nas relações cada um dos personagens. Então, quando a gente vai ver como está o Khan, nós percebemos que ele está agora lutando pelo 1% dentro das eleições. Para manter esse 1%, ele provavelmente vai ter que gastar mais 100 milhões de dólares. E por que manter esse 1%? Porque ele quer continuar na conversa. O que é bastante patético quando a gente observa dentro da série, porque esse personagem, ele representa também essa questão, né, dos ultra ricos poderem participar da conversa comprando uma vaga. E aqui ele é levado a pensar pela sua futura esposa, que já também se veste como primeira dama, se ele vai continuar rico se fizer esse tipo de investimento. Afinal de contas, ele tem ainda alguma vantagem competitiva de discussão com seu pai, porque ele poderia colocar
toda as informações que conhece na mídia, isso não seria bom para o que o Logan está tentando construir, mas de todos os filhos ele é o que menos tem vantagem competitiva, então ele precisa realmente refletir sobre isso. Já o Tom, quando ele vai conversar com o Logan, a gente percebe que ele é agora o representante do Logan nas negociações mais importantes da empresa, é ele que foi conversar com a Naomi Pierce para conseguir a empresa, então provavelmente o Tom nem teve mesmo uma relação ali com a Naomi, mas o que ele realmente está preocupado é qual será a sua posição depois do iminente divórcio que ele terá com a Shiv. E ele tem uma conversa bem curiosa nesse momento com o Logan, porque o Logan sempre dá aquele tipo de resposta: nós estamos bem enquanto nós estamos bem. É algo que é vago, que dá para o personagem pouquíssima segurança. E o Tom, apesar de ser muito inteligente dentro desses jogos todos e ter feito a sua escolha de assinar o acordo com o diabo, ou seja, de ficar lado a lado com o Logan, ele sabe que essa posição de poder que ele tem hoje pode acabar a qualquer momento. Isso porque ele conseguiu mais espaço nessa empresa familiar ao casar com a Shiv. Nós temos uma das melhores duplas dentro de Succession na combinação Tom e Greg. Esses dois personagens que estão sempre comendo pelas beiradas. Os dois não têm muita posição de poder quando a gente pensa nessa grande família. Eles não são filhos do Logan, mas gostariam de ser. E os dois sempre tiveram uma relação muito curiosa. E aqui nós vemos os dois já se posicionando como os amigos asquerosos. Ou seja, eles realmente venderam a alma e o Greg principalmente está aproveitando e muito enquanto ele pode essa posição. Uma coisa curiosa dentro desse episódio é que enquanto essas pequenas coisas vão acontecendo e o grande jogo de competição vai se estabelecendo, a gente vai ter um mergulho maior no personagem do Logan. Porque enquanto as crianças, como falam em determinado momento, estão interessados mesmo em entrar na competição, o Logan sai da festa com o seu segurança, caminha sozinho pela cidade e depois vai jantar com o seu segurança. Isso vai ser muito forte dentro do episódio, porque existe realmente uma investigação maior dentro da construção do roteiro em onde está o Logan Roy emocionalmente. Mas antes de falar sobre esse aspecto, é importante pensar na competição dos filhos. Os 3 filhos agora estão pela primeira vez juntos, o que traz uma lembrança, talvez, da infância desses personagens. Se ao longo das 3 temporadas nós vimos esses personagens lutando em determinados momentos, rompendo completamente os seus laços, existiram algumas pequenas cenas onde a gente via que eles tinham de fato uma relação como irmãos, principalmente na infância, e agora estão podendo brincar juntos. E é meio que essa sensação que é estabelecida. Mas o mais importante é que dentro de Succession nós vamos ter sempre algumas conexões ali com a mitologia, com literatura, e um dos grandes aspectos dessa série como um todo é o Édipo Rei, esse desejo iminente, subconsciente e consciente de matar o pai, de destronar o pai. E eles têm uma revelação entre eles nesse diálogo, quando eles decidem de fato fazer a viagem para fazer a oferta, que é finalmente assumir que eles estão interessados nisso. Sim, é algo interessante, mas não é porque a empresa é legal, é porque eles vão machucar o pai se eles conseguirem comprá-la. Tanto o Kendall como a Shiv, eles assumem com todas as palavras o quão interessante isso seria. O Roman, ele está em maior conflito interno em relação a isso. Ele foi, entre os 3, o que menos se frustrou nesse jogo todo com o pai de assumir o trono. Isso porque ele sempre foi o mais distante de conseguir. O Kendall foi enganado na primeira temporada e a Shiv foi enganada na segunda temporada. Na terceira temporada é o Roman que talvez ganhasse um protagonismo nisso, mas ele se demonstra completamente distante da possibilidade de alcançar isso. Ele mesmo vai se auto-sabotando ao longo das temporadas e aqui ele parece realmente estar interessado em ir por um outro caminho, mas ao mesmo tempo ele também topa ir fazer a oferta. Mas é interessante pensar que os filhos finalmente assumem que eles estão tentando sim machucar o pai, porque também já foram muito machucados no passado. E aí quando a gente fala na possibilidade de machucar o pai, nós temos também a cena importantíssima dentro desse primeiro episódio do Logan com o seu segurança em um restaurante, onde o Logan fala algo bastante triste, não é, que o seu segurança é o seu melhor amigo. Imagine o nível de solidão desse gigante, como ele mesmo se auto-intitula. E aí nós temos um diálogo que na verdade serve mais como um monólogo dentro dessa cena, que passa por 2 aspectos de linha de pensamento do
do Logan muito interessantes. O primeiro é como ele vê as pessoas. Ele vê cada pessoa como uma unidade econômica. Isso faz muito sentido dentro do raciocínio desse personagem e de como ele se comportou até então. Ele é o dono de um dos 5 maiores conglomerados de mídia do mundo. E durante todas as temporadas nós vimos diversas demonstrações do Logan de realmente não ver as pessoas como iguais. E aqui ele verbalizar isso é muito interessante, porque se cada pessoa é uma unidade econômica, ele, como o bilionário que é um gigante em meio a pigmeus. Ele tem um poder absoluto pelas pessoas dentro dessa lógica que ele joga. E não só ele joga esse jogo que nós podemos estabelecer como o jogo do capitalismo, onde quem tem mais dinheiro tem mais poder e aqui, como o personagem bem fala, é maior. Você fica maior do que os outros. Mas ele também fala que os pigmeus, essas pequenas unidades, quando se juntam, são bem perigosas. E a gente vai ter uma demonstração disso dentro do próprio episódio com os seus filhos juntos. Mas dentro dessa lógica que o personagem evidencia, ele está falando que tudo é um mercado, ou seja, teoricamente tudo poderia ser comprado. Mas é aí que existe uma grande contradição dentro desse personagem no primeiro episódio que a gente vai explorar até no final desse vídeo aqui. Porque ele exige, no fim das contas, com essa lógica que ele apresenta, o amor. E o amor não se compra. O amor, ele não é negociável. E é exatamente isso que é evidenciado nos seus arredores. Todas as pessoas que estão perto do Logan estão lá por uma dinâmica de mercado. Elas estão sendo literalmente pagas para estarem em volta desse personagem. Aqueles que não precisam do dinheiro do Logan, que são seus filhos, porque por lógicas contratuais eles têm direito a dinheiro do seu pai, eles não estão por perto. Isso mostra que esse personagem, dentro dessa dinâmica de pensamento dele, apesar de ser um gigante, ele está sozinho. E isso é muito interessante. Logo depois ele entra naquele papo que todo mundo já teve na sua vida, que é o que será que acontece depois dessa vida. E o papo não é papo, né? É monólogo, porque até mesmo quando o seu segurança tenta falar um pouco do que aprendeu com o próprio pai, ele é cortado pelo Logan, e o Logan fala, no fim das contas, que ele não acredita numa pós-vida. E como poderia o Logan Roy acreditar num pós-vida? Se ele acreditasse em dinâmicas religiosas, né, de pós-vida, de ir para o céu ou para o inferno ou qualquer outra coisa, ele estaria ferrado por tudo que ele fez na sua vida. E ele até fala, né, realmente não tem como a gente saber, mas eu tenho minhas fortes suspeitas. E é nesse lugar que o Logan está sendo confrontado. Está lidando com a sua iminente morte. Ele não consegue comprar a vida. E isso frustra muito o personagem. Ele vai se colocando num espiral porque ele começa a revelar um pouco desse pensamento. E aqui nós temos, eu já falei pra vocês nos outros vídeos que eu fiz sobre Succession, que essa é uma série muito conectada à peça de Shakespeare, Rei Lear. Mas falando um pouco mais a fundo sobre isso, dentro da trajetória do Rei Lear, das escolhas que ele faz, ele espera das filhas dentro da peça o amor, e ele quer demonstrações de amor. Um breve resumo aqui é que 2 filhas demonstram um amor total, 2 amores diferentes, e uma das filhas ama o pai, mas não consegue verbalizar. E por não conseguir verbalizar isso, o pai não dá uma parte do império para essa filha. Por quê? Porque o pai espera, e aí já falando do Logan também, ele espera por conta do poder que conquistou, desse valor econômico que ele tem, ele espera esse reconhecimento dos filhos, esse amor incondicional dos filhos. Mas é aí que tá o grande problema, a grande tragédia, tanto do Logan como do Rei Lear. O amor não se compra. E o poder, ele muitas vezes cria uma ilusão na cabeça de quem o tem. Porque essa pessoa pode começar a achar, e começa mesmo, a achar que é mais do que é. Ela começa a achar que por ter um poder econômico, ela é maior do que os outros. E, portanto, ela deve ser respeitada e vista dessa forma e amada dessa forma. E qual é a trajetória do personagem do Rei Lear? Ele só tem 2 caminhos por ter essa linha de raciocínio. Uma delas é a ira, onde nós já vimos o Logan ao longo das 3 temporadas. E o outro único caminho é a cólera. E eu acredito que dentro desse episódio, nós começamos a perceber pela primeira vez a cólera de Logan Roy. Porque ele tem tudo. Ele tem até as eleições na sua mão. Mas ele não tem o amor dos filhos. Esse personagem não vai receber a ligação dos filhos. E isso é muito pesado. Como eu disse pra vocês no começo, é um espelhamento do primeiro episódio da primeira temporada,
onde o Logan estava rodeado pela sua família e agora não existe a possibilidade nem mesmo de uma ligação. Seguindo com o Con, mostrando mais uma vez, evidenciando mais uma vez o quão patético é essa busca desse personagem que é riquíssimo de comprar um lugar como presidente. Eu acho o Con um personagem muito interessante dentro da série, porque ele começa como um personagem que não estava interessado em nada, ele estava super confortável em ser simplesmente rico, e aí essa pessoa que nunca almejou nada, de repente decide que quer ser presidente, o que é uma piada dentro de Succession, mas é uma daquelas piadas dolorosas, porque a gente sabe que isso acontece o tempo todo no mundo à nossa volta, aqui no Brasil e no mundo como um todo. E ele tá buscando ali com a sua esposa criar um casamento bizarro para conseguir uma atenção da mídia para ele gastar menos dinheiro. Logo depois disso, nós temos mais uma cena cômica entre o Greg e o Tom, porque o Greg acabou passando dos limites, ele teve relações ali com a sua convidada em um dos quartos do Logan, e aí continua aquela dinâmica que tá desde o primeiro episódio do Tom tirando muito sarro com a cara do Greg, falando que tem câmeras por todos os lados. E logo na sequência, o Logan encerra completamente a festa de aniversário e, como um general indo para o bunker, chama ali as pessoas mais importantes dos seus funcionários para resolver uma crise. Ele quer comprar logo a empresa dos Pierce. E aí o Greg vai para esse quarto completamente preocupado, tendo que conversar com o Logan sobre o que ele fez. E aqui nós vamos ter um jogo de vai e volta que se inicia, onde os três irmãos chegam para tentar realizar a compra, enquanto o Logan tenta entender o que está acontecendo. Ele é informado que as crianças estão tentando de fato atrapalhar o seu projeto, e aí a gente inicia esse jogo, essa dinâmica, onde nós somos também apresentados mais uma vez a Nan, que é uma personagem que aparece na segunda temporada, porque ela é o oposto do Logan na sua proposta, faz também um trabalho jornalístico, mas ela faz o trabalho oposto que a empresa do Logan faz. Então ela tem muito prestígio, ela tem o respeito, ética, mas essa personagem ela tem uma contradição interessante, porque ela joga o mesmo jogo. Esse jogo de poder vai engolindo tanto ela como a sua família. Ela precisa vender. Então, ao mesmo tempo que ela tenta se manter conectada à sua filosofia, a sua filosofia perde para os números. Só que é muito interessante como essa personagem ela vai se posicionando, porque ela fala coisas como: os números não são importantes. Só que os números são a única coisa que importam para ela, senão ela nem receberia ali aqueles personagens que ela detesta, despreza. Ela fala, por exemplo, de nunca conseguir ter gostado de vinhos caríssimos. Ela gosta dos vinhos mais baratos, mas ao mesmo tempo ela tem essa mansão gigantesca que custa uma fortuna para ser mantida. Ainda que ela tenha toda a sua ética, toda a sua moral em jogo, ela precisa proteger os interesses da sua família, ou seja, ela precisa se manter e manter a sua família com o mesmo nível econômico que eles atingiram. Essa contradição também é muito interessante de ser analisada. E aí, resumindo o que acontece nessa dinâmica de poder para que a compra seja efetuada, o Logan quer, de certa forma, humilhar os Pierce e os três irmãos estão realmente interessados em fazer a compra. O Roman, inclusive, como eu disse para vocês, é o mais equilibrado dos três dentro desse episódio, o que é sempre um risco, porque o Roman não se demonstrou equilibrado ao longo das 3 temporadas. E ele fala, né, gente, mas $500 milhão, vocês sabem que isso significa 500 milhões? E ele tenta, de certa forma, fazer uma conta ali para mostrar o absurdo que seria só colocar mais $500 milhão para conseguir fazer a compra. Mas os outros dois irmãos, eles estão com motivações diferentes. No fim das contas, a empresa dos Pierce, ela não é nada para os Roy, nesse exato momento, nessa construção aqui da compra, do que um objeto. Esse objeto, ele representa algo. Representa os filhos atacando o pai, vencendo o jogo contra o pai. Esse pequeno jogo dentro do jogo inteiro, é claro. Eles oferecem 10 bilhões, fazem a compra e isso coloca eles numa espécie de pequena vitória contra o pai. Só que qual é a tragédia aqui desses personagens? No começo do episódio, nós vemos que eles têm a possibilidade de literalmente começar uma empresa com muita grana. E a gente vê aqui que os filhos, eles podem ter tudo, mas eles não conseguem se desconectar do próprio pai. Da mesma forma que o pai tem tudo, mas não consegue ter o amor dos filhos. É lógico, porque eles estão conectados. Esses personagens, eles são uma família. Esse que é o grande lance interessante da dinâmica desse primeiro episódio aqui. Porque as compras, os jogos de poder, eles são bizarros, né? Eles estão falando de $10 bilhões para fazer uma compra. É uma coisa assim realmente
completamente fora da nossa realidade. Mas o que está dentro da nossa realidade são as relações familiares, esses jogos, essas dinâmicas que a gente consegue perceber aqui, muita conexão de fato com Rei Lear, mas não só na estrutura, mas nos debates sobre amor, nessa dinâmica de amor, dos diferentes tipos de amor, porque esse não conseguir se desconectar não está apenas no desejo de ferir, está também no desejo de ser amado, de ser respeitado pelo pai. Inclusive eu vou deixar um link aqui na descrição com um vídeo muito legal que fala sobre Freud e Rei Lear, com um professor muito bacana, para vocês terem uma ideia, para quem tiver interesse, do quão é interessante essa peça de Shakespeare e já conseguirem fazer a conexão com Succession, porque realmente trabalha muito essa questão da psique dos personagens. Então nós temos aqui uma espécie de vitória dos 3 irmãos contra o pai. E aqui também uma outra coisa interessante, eu recebi uma mensagem de um de vocês logo que o episódio acabou no meu Instagram falando, nossa, inclusive a série poderia acabar agora, porque os irmãos juntos são mais fortes, eles ganham do pai e o pai ele fica ali com o seu canal de televisão que ele não gosta e tudo mais. Mas não é à toa, pessoal, que esse primeiro episódio da última temporada acaba dessa forma. É pra deixar bem claro pra gente que esse não vai ser o final, porque a gente vai, obviamente, ter uma grande transformação ao longo dos próximos episódios. Então aqui os roteiristas eles já entregam pra gente o seguinte, ó pessoal, vocês queriam ver esse tipo de final? Aproveitem ao longo dessa semana, porque os 3 irmãos não vão ganhar do pai nesse aspecto de jogo. Não vai rolar, não vai rolar. As coisas vão ser diferentes. Como eu já falei para vocês, as referências de Succession, a construção de Succession, estão conectadas à tragédia. Na tragédia, as coisas não acabam dessa forma. Para fechar o episódio, ali no arco final desse episódio, nós temos o fim da relação da Shiv com o Tom. E o louco, a contradição, é que essa é a cena mais romântica dos dois na série inteira. Quando eles terminam deitados de mãos dadas, esses dois que mais pareciam parceiros estratégicos nos jogos de poder, finalmente estão ali e entendem o que aconteceu. Eles falam, bom, a gente tentou. Só que o louco é que o Tom, ele não gostaria de estar nesse lugar de poder, de estar saindo com vários modelos. Mas, como eu disse para vocês, a Shiv sempre gostou de manter opções. A Shiv provavelmente tem traumas muito profundos ao amar, ao se comprometer, e aí o mecanismo de defesa dela é manter opções, e ela fez isso desde o começo no casamento. É também um mecanismo de defesa para ela, para que o Tom não tenha um poder sobre ela. É o que ela tenta evitar, mas não consegue evitar, né? A gente percebe que, de fato, eles se amam. Só que é muito louco, né, essa dinâmica dentro de Succession, porque para eles tudo é, de fato, jogo. Tudo é jogo, tudo é dinâmica de poder e, no fim das contas, eles assumem que, de fato, não deu certo e eles estão prontos para se separar. É uma cena bem especial dentro desse primeiro episódio. Se eles vão se separar ou não, a gente vai ver nas próximas fases aí, né, da construção da história como um todo. E depois a gente fecha com o Logan assistindo o seu próprio jornal na televisão. Ele está assistindo o seu canal de notícias, ele liga para a diretora e fala, que porcaria é essa? Quem é esse apresentador? Que tipo de... que é isso? É provavelmente, dentro da série, que eu me lembre, a primeira vez que a gente vê o Logan assistindo aquilo que produz. O Logan é criticado por ter um jornal, né, uma televisão, nada sério. Ele construiu um império de lixo, basicamente. E tem uma coisa muito interessante aqui, porque, como eu falei pra vocês, esse personagem pode começar a lidar com a cólera, né? Ele vai ter a cólera porque ele construiu um império, ele tem esse poder absoluto, como eu disse pra vocês, ele não tem o amor dos filhos, e aí o que sobra? Se você não tem o amor dos filhos, você tem aquilo que você construiu. E a gente vai ver esse personagem investigando isso. Além disso, também tem uma questão interessante, porque tem uma cena, né, na televisão sendo passada ali, enquanto o jornalista dá a notícia, a gente tem uma faca cheia de sangue sendo mostrada. Então uma coisa bem gráfica, né, sendo mostrada ali à noite. O que também pode ser colocada como uma metáfora da facada nas costas que ele recebeu como presente de aniversário dos seus filhos. Seus filhos compraram aquilo que foi objeto de desejo, o presente que o Logan sempre quis. E isso serve como uma facada nas costas. Não uma facada que derruba o gigante, mas que
o prejudica, que o machuca. O Brian Cox, quando estava se preparando para fazer o personagem, quando estava já fazendo os episódios, perguntou pro criador da série, o Jesse Armstrong, uma pergunta que, na minha opinião, define a trajetória desse personagem, a importância dessa relação que eu trouxe aqui para vocês em relação aos filhos. Ele perguntou se o Logan de fato amava os filhos. Isso faria toda a diferença. E o Jesse respondeu. Antes, deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que o Logan ama os seus filhos? Agora, já respondendo o que o criador da série respondeu, foi sim, ele ama. Ele ama, mas ele demonstra a sua própria maneira esse amor. Por que isso faz toda a diferença? Porque nós temos um personagem que conseguiu tudo, mas ele parece cada vez mais distante de poder obter esse amor, esse respeito que ele tinha dos filhos. Na minha opinião, é um episódio muito interessante, principalmente porque ele tem essa sensação de ser poderia ser um final da série Succession, mas não é. Também tem essa rima temática com o primeiro episódio da primeira temporada. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Quero saber o que vocês acharam da cobertura também, pessoal. Eu estou testando esse novo formato, vou fazendo mudanças, vendo o que funciona, o que não funciona, mas estou muito feliz de fazer essa cobertura com vocês e a gente se encontra. Não deixem de se inscrever aqui no canal porque eu vou também falar sobre filmes aqui no canal ao longo dessas semanas. Não vamos cobrir apenas Succession por aqui. Fechou, pessoal? Até a próxima.